Nós vamos calcular o volume formado pela revolução da curva seno de x mais secante de x, delimitada também pelas retas y igual a zero, x igual a zero, no caso os eixos x e y, e também a reta x igual a π sobre 3. Não é necessário que você conheça essa curva de cabeça, porém ajuda se você conhecer o gráfico dela. Nós temos aqui o eixo y, aqui o nosso eixo x. Nós teremos assíntotas verticais a cada múltiplo ímpar de π sobre 2. E nós temos aqui um dos trechos dessa curva. Temos também a reta y igual a zero, x igual a zero e também x igual a π sobre 3. E aqui nós temos a região formada por essas curvas. Nós vamos rotacionar essa região em torno do eixo x, formando assim o seguinte sólido. Nós podemos analisar esse sólido deslocando aqui para o lado direito do nosso gráfico e marcando aqui um pequeno disco, um disco cujo raio vai do eixo x até a nossa curva y igual a seno de x mais secante de x. Portanto, o raio desse disco é igual a seno x mais secante de x. Esse disco contém uma espessura dx, portanto, a integração de sua área ao longo do intervalo que vai de 0 a π sobre 3, área que é dada por πr ao quadrado, nos fornecerá o volume desse disco. Sendo assim, o volume é igual à integral de 0 a π sobre 3 de π vezes seno de x mais secante de x ao quadrado dx. Π pode ser colocado para fora da integral, dado que trata-se de uma constante, e seno de x mais secante de x ao quadrado é o mesmo que seno ao quadrado de x mais 2 vezes seno x secante de x mais secante ao quadrado de x. Uma outra substituição possível, 2 seno x vezes secante de x, é o mesmo que 2 seno x vezes 1 sobre cosseno x, dado que secante é igual a 1 sobre cosseno. Portanto, nós temos aqui 2 vezes seno x sobre cosseno x, que pode ser reescrito como tangente de x. Quebrando essa integral em 3, nós ficamos com π, integral de 0 a π sobre 3, seno ao quadrado de x dx, mais 2π, e esse 2 vem daqui, integral de 0 a π sobre 3, tangente de x, mais π vezes a integral de 0 a π sobre 3, secante ao quadrado de x dx. A integração de seno ao quadrado de x exige a utilização da identidade trigonométrica seno ao quadrado de x igual a meio 1 menos cosseno de 2x. Já a integral de tangente de x, ela é tabelada, ela é igual a ln de módulo de secante de x ou menos ln de cosseno de x. Ambas as respostas são equivalentes. E integral de secante ao quadrado é o que nós derivamos, que é igual a secante ao quadrado, no caso, tangente. Sendo assim, nós ficamos com π vezes integral de 0 a π sobre 3, meio 1 menos cosseno de 2x dx, integral que ainda será calculada, mais 2π ln de secante de x, que varia de 0 a π sobre 3, mais π vezes tangente de x, que também varia de 0 a π sobre 3. Podemos colocar esse termo 1 sobre 2 para fora da integral, ficando com π sobre 2, integral de 0 a π sobre 3, 1 menos cosseno de 2x dx, mais 2π vezes ln de módulo de secante de π sobre 3, substituindo o limite superior, menos ln de módulo de secante de 0. No caso, secante de 0 é igual a 1 sobre cosseno de 0, 1 sobre 1, que é igual a 1. Porém, ln de 1 é igual a 0, portanto, todo esse termo se anula. Isso tudo mais π vezes tangente de π sobre 3 menos tangente de 0. Tangente de 0 é igual a 0. Tangente de π sobre 3, tangente de 60 graus, raiz de 3. Vamos agora quebrar essa integral em duas, ficando com π sobre 2, integral de 0 a π sobre 3, de 1 dx, menos π sobre 2, integral de 0 a π sobre 3, cosseno de 2x, mais 2π vezes ln de módulo, e aqui secante de π sobre 3 é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de π sobre 3, 1 sobre meio, que é igual a 2. Portanto, ln de módulo de 2 mais π vezes raiz de 3. Ficamos então com π sobre 2, integral de dx é igual a x, que varia de 0 a π sobre 3. No caso, essa variação é igual a π sobre 3 menos 0, π sobre 3, menos π sobre 2 vezes a integral de cosseno de 2x. É o que nós derivamos, que é igual a cosseno de 2x, seno de 2x sobre 2. Variação também de 0 a π sobre 3, mais 2π ln de 2, mais π vezes
raiz de 3. Ficamos então com π sobre 2 vezes π sobre 3, π ao quadrado sobre 6, menos π sobre 4, no caso, o produto de π sobre 2 por meio. E aqui nós temos a variação de seno de 2x, que vai de 0 a π sobre 3. Portanto, nós temos seno de 2 vezes π sobre 3 menos seno de 2 vezes 0. Seno de 0 vale 0 e seno de 2π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Copiamos os outros termos, ficando assim com π ao quadrado sobre 6, menos π raiz de 3 sobre 8, mais 2π ln de 2, mais π raiz de 3. Podemos ainda simplificar essa expressão para 7π raiz de 3 sobre 8, mais π ao quadrado sobre 6, mais 2π vezes ln de 2.